Ele não é o Tom Cruise, mas é parecido. A sua vida foi afetada por um homem que ele nunca conheceu. O que você faria se milhares de pessoas te parassem na rua perguntando se você é outra pessoa ou um ator famoso? A história completa do falso Tom Cruise. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report e nós vamos falar sobre o falso Tom Cruise. Essa história é muito interessante, ela tem a ver com o ator, na verdade é um ator, então é um pouco biográfico isso aqui, mas é uma temática muito legal e a gente vai ter uma análise muito importante no final. E é claro, eu quero te dar um recadinho muito especial nesse momento. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Ele está nos seguindo. E então a van para ao lado delas. Você precisa conferir. Então não deixe de conferir Pássaro Negro, a temporada inteira já está completa, são 14 episódios. É uma história muito fantástica, é real, é sobre um rapaz que acaba por ter que se infiltrar em um presídio de segurança máxima, vocês não têm ideia, ele precisa descobrir uma informação, a localização de um corpo e fazer amizade com um serial killer. A história é sem precedentes, é muito forte, é muito intensa, são 14 capítulos que você fala assim, o que está acontecendo nessa história. E a reviravolta no final, vai te deixar assim, ó, sem sono. Então confira, você encontra o link fixado no primeiro comentário aqui, Pássaro Negro, você clica e você vai parar no primeiro episódio e depois, meu amigo, segue o bonde porque você vai gostar demais. Contudo, eu já quero agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube ou pelo Pix, incluindo a Lena Johansson, a Sally Han, a Tatiana Garcia e a Edna Dário Gomes, que fez transferência pelo Pix. Eu agradeço muito vocês e eu fico muito feliz com a contribuição de vocês, que vocês possam sentir o carinho, também a gentileza em dobro na vida de vocês, que diversas fontes possam surgir, como vocês têm sido pessoas que têm patrocinado, financiado os trabalhos aqui nesse canal. Eu agradeço muito. Lembrando que o Gustavo Report é focado em casos que não são estritamente criminais. Então a gente tem várias atrações, episódios individuais e minisséries também. Temos biografias de outros atores, como a Amber Heard, é uma biografia muito completa, tem uma análise muito forte, inclusive é uma das análises mais aclamadas que eu tenho aqui do canal. Tem a biografia do Johnny Depp, que é dividida em parte 1, parte 2. Temos histórias muito interessantes, temos aí a Bella Thorne, a indústria de nudes, é um caso fantástico, e várias outras atrações aqui no Gustavo Report, que você encontra muito fácil achar aqui já no primeiro link, você abre ali o primeiro comentário e tá ali links com o nome das playlists, e é claro, tem Casos Criminais aqui, a série Na Mira, toda semana você tem um caso novo, 24 Horas na Mira, que também são casos criminais de alto perfil, divididos em minisséries, então tem histórias muito boas, inclusive também eu quero te convidar a conferir As Mulheres do Presidente. Você vai se emocionar, vai se chocar, vai sentir um suspense arrepiante, muita reviravolta e histórias fantásticas. Tudo baseado aqui em processos, em testemunhos, em depoimentos, em muita informação. E acredite, você vai gostar e muito. Nós vamos começar essa história agora. James Leslie Milos Fisher nasceu em 23 de junho de 1983. O Miles é filho de Richard Fisher, ex-presidente do Banco Federal da Reserva de Dallas. A sua mãe Nancy serviu no Conselho Nacional do AFMI e o seu avô materno era o deputado James Collins. Ele foi criado em Dallas, no Texas, onde frequentou o Mark School, Texas, e depois sua família se mudou para Washington, D.C. E aí ele frequentou a escola St. Albans. Quando ele chegou na faculdade, ele começou a estudar em Harvard. O Miles não era excepcional na faculdade, de forma alguma. Ele estudou literatura inglesa porque sabia que o charme e o carisma podiam influenciar sua nota geral, de uma forma que não podia em matemática e ciências. Ele cantou a capela em um grupo cujo repertório estava preso na década de 1940 e também foi um substituto do baixo escalão
do time de squash. A sua maior conquista foi ser escolhido por seus colegas para fazer o discurso de formatura da sua turma, conhecido como Discurso de Harvard. E isso era uma honra muito genuína. E ele deveria fazer um discurso original de memória, não apenas para os seus colegas de classe, mas também para os membros dos conselhos de administração, os beneficiários de títulos honorários, todo o corpo docente, pais orgulhosos e multidões de ex-alunos. O público do evento chegaria a cerca de 32 mil pessoas. Ele escreveu, se preparou e ensaiou sem parar para o grande dia. Aparentemente, todos no mundo que importavam para ele estariam presentes. E foi assim que ele foi convocado para subir e tomar o seu lugar entre os 3 séculos de oradores da formatura de Harvard, antes dele. E depois que ele se sentou e tal, cada um foi dando o seu discurso. E quando chegou a sua vez, um nome diferente do dele foi apresentado. Ele usa muitos chapéus no campus, mas você provavelmente o conhece melhor como o cara Tom Cruise. Por favor, seja bem-vindo ao pódio. Ele, na hora, tomou um choque. Foi um susto, porque ele disse: espera, o quê? Eu fui escolhido para fazer todo mundo rir como eles estão rindo agora? Esse deveria ser o grande momento do Miles. E ele pensou, poxa, eles não podiam ter dito outra coisa? Não podiam ter dito com a aparência de uma estrela de cinema? Ou então com uma semelhança com o Senhor Missão Impossível? Mais direto, o cara do Tom Cruise? É isso que eu sou? O cara de Tom Cruise? E o pior, a forma como eles disseram era como se ele quisesse ser Tom Cruise. E ele pensou, gente, parece que eu sou uma piada, porque todos riam, foi engraçado. E o choque foi tão grande que a memória do Miles apagou. Todo o discurso desapareceu da sua cabeça. E em um instante, ele sentiu a sua identidade virada do avesso, para todo mundo ver. Lá estava ele atrás do pódio, sentindo-se ridicularizado e com puro pânico. Esse foi o dia em que ele se formou na faculdade e entrou para o mundo real. Essa situação começou a se repetir mais e mais depois disso. Ele andava na rua e alguém parava e dizia: ei, alguém já disse que você se parece com o jovem Tom Cruise? E aí ele dizia: sim, já disseram. Todos os dias alguém me diz isso. A grande maioria das pessoas percebe a semelhança dele com o Tom. E esse processo inicial de vida adulta era quase como o dia da marmota, segundo as próprias palavras do Miles. Porque onde quer que ele fosse, ei, você parece o ator famoso. E as pessoas se sentiam maravilhadas por fazer essa comparação. E para o Miles isso foi completamente prejudicial, porque ele era constantemente lembrado que para todos os outros ele parecia o Tom Cruise. Ninguém perguntava quem ele era. Depois que ele ouviu um número suficiente de estranhos lhe dizer, um número muito grande de estranhos, dizer que ele parecia com o cara que era uma estrela de cinema, ele começou a pensar que talvez devesse tentar ser uma estrela de cinema. E se mudou para Los Angeles. O Miles apareceu em 1997 em um filme da CBS, um filme de TV, chamado True Woman. Ele interpretou o personagem Travis. Aí depois, ele apareceu em um artigo em 2001, da Newsday, intitulado Miles Fisher, esse é o garoto. A colunista Liz Smith se referiu ao Miles como o prodígio e o próximo Tom Cruise. A comparação da colunista do Miles com o Tom
levou a reuniões com gerentes e agentes influentes. E ele assinou com a agência de talentos Endeavor Talent em 2002. Aí ele apareceu no filme Deuses e Generais de 2003 com Robert Duvall. Só que era um mercado difícil. O mercado cinematográfico é um mercado difícil. E nesse período as estrelas de cinema começaram a declinar. A internet começou a alavancar. E em 2006, um serviço iniciante chamado YouTube foi adquirido pelo Google. O iPhone ainda não existia. O Facebook havia sido criado por um colega do Miles, Mark Zuckerberg. Ainda era apenas um domínio de universitários chiques. E ele pensou, bem, como eu vou invadir isso? Como eu vou conseguir papéis? A maioria dos aspirantes a atores novos em Hollywood se concentra em conseguir um agente. E depois de um tempo ele decidiu focar nos diretores de elenco. Ou melhor, como evitá-los. O que poderia ajudar o Miles a contornar completamente esses porteiros? Nos primórdios do YouTube, a coisa que ele mais se lembrava era o número no canto inferior direito da tela. Seus olhos foram imediatamente atraídos por esse número, que lhe dizia em um instante que ele estava prestes a conferir, valia a pena assistir. Ou seja, naquela época era estranho quando alguém encaminhava um vídeo e esse vídeo tinha 430 visualizações, daí passa. Mas um vídeo com 680 mil visualizações é outra história. E pode valer 20 segundos do seu tempo, não é? E aí ele pensou, é isso, eu preciso construir uma multidão digitalmente. A estratégia do Miles funcionou até certo ponto. Ele começou a fazer vídeos no YouTube e eles começaram a acumular visualizações, lenta, mas seguramente. E ele passou a ser escalado para fazer filmes, então ele apareceu no filme de 2008 Super Herói, o filme, e ele parodiou o Tom Cruise desse filme, inclusive. E o papel dele no filme, como Tom, foi popularizado na internet, em sites como Defamer, também apareceu na televisão, no Entertainment, depois no programa da CNN Showbiz, e chegou no YouTube. O clipe dele foi visto mais de 10 milhões de vezes. E aí ele conseguiu papéis na TV também, como Mad Men, Psycho, Two Broke Girls. E ele foi um dos personagens principais do filme Premonição 5 em 3D de 2011, que foi o seu maior sucesso. O filme foi um estrondo de bilheteria. Porém, as barreiras começaram a aparecer. Nos Estados Unidos existe o que é chamado de pilotos. É quando uma emissora encomenda um piloto, esse piloto é aprovado para ser filmado, e depois que esse piloto está pronto, a emissora avalia se vale a pena dar uma ordem para uma temporada, para que essa série seja exibida na sua grade de programação. Então existem muitos pilotos que nunca vêm à luz do dia, porque no final um determinado número já previsto vai ser selecionado para se transformar numa série. Então há algumas exceções de séries que são aprovadas sem que haja um piloto. Isso é muito raro de acontecer, eu já vi acontecer 1 ou 2 vezes, mas quase nunca acontece. A pessoa tem que ser muito poderosa para fazer isso acontecer. Mas toda série, basicamente, que você conhece hoje, pode ter certeza que um dia ela era um piloto. E de piloto ela se transformou numa temporada. E o Miles liderou 6 pilotos, 6, que nunca foram aprovados. E não importava quantos créditos ele já tinha acumulado na ficha técnica, as pessoas só sabiam reconhecê-lo como Tom Cruise dos vídeos do YouTube. E os vídeos dele eram paródias de algumas músicas, algumas coisas conhecidas ali da cultura, e é claro, ele acabou parodiando também o próprio Tom Cruise. E ele ficou muito feliz quando as visualizações ultrapassavam a marca de 1 milhão. E ele sentiu que era uma prova do conceito de que havia um público que realmente gostava de assisti-lo. Mas será que eles realmente estavam assistindo? Foi quando ele entendeu que a semelhança com Tom Cruise estava se tornando um verdadeiro obstáculo profissionalmente. Parecia que não importava o quão bem
ele zombava dos outros, parodiando as pessoas. A marca dele era mais forte, porque uma vez que as pessoas o viram, elas não podiam desvê-lo. E ele tentou várias coisas, ele tentou mudar a voz, testando semanas e semanas um sotaque sulista de baixo registro, ou então alguma coisa da Nova Inglaterra. Ele mudou o seu estilo de vestir, ele fez o possível para se parecer com um cara mais artista, esforçado, um cara que já havia trabalhado em uma retrosaria. E esses esforços foram condenados pelos diretores, pelos agentes de elenco. Disseram, olha, isso aí tá forçado, é inautêntico. De repente você podia tentar um novo corte de cabelo. A única coisa que ele não podia fazer era alterar o seu rosto. À medida que ele se aproximava cada vez mais de conseguir papéis principais, as audições ficavam sempre reduzidas apenas a ele e um outro ator. Então era decisivo, a chance para pegar o papel estava ali. E no final o diretor dizia, ficou o cara de Tom Cruise, né? E o outro ator, tá, vamos pegar o outro ator. Ele venceu. E o esforço dele levou a conseguir papéis em filmes que celebridades do cinema apareceram, como Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Lawrence Fishburne, King Michael Kay, até mesmo Elizabeth Moss, Courtney Vance e Owen Wilson. Sabe o que todos esses atores tinham em comum? Cada um deles achava uma loucura o quanto o Miles se parecia com Tom Cruise. E foi aí que ele ficou muito decepcionado, porque ele disse, eu procurei atuar para provar que eu não tinha apenas a cara do Tom Cruise. E agora eu estou falhando nisso também. E foi aí que os anos foram se passando e ele pensou, sabe, ao invés de tentar esconder a minha semelhança, e se eu mascará-la tão perfeitamente que ninguém poderá notar a diferença? E se eu simplesmente o possuir? E aí, o Miles fez o que ele jamais iria esquecer. O momento em que ele viu pela primeira vez um dos seus vídeos deepfake com seu rosto substituído pelo do Tom. A iluminação não era uniforme e havia uma pequena falha atrás dos olhos, mas o efeito final ainda era surpreendente. O vídeo foi feito por um artista de efeitos visuais chamado Chris Wong, é um artista belga, e ele morava na Tailândia. Foi pioneiro em uma tecnologia que usava a inteligência artificial de aprendizado profundo para transpor o rosto do Tom para o do Miles em tempo real. E ele conseguiu entrar em contato com o Chris, que ele nomeou como um prodígio tímido e tecnologicamente brilhante, e perguntou a ele, cara, mas que tecnologia é essa? A sua ciência me fascinou. E ao longo de várias conversas, eles desenvolveram um relacionamento de amigos por correspondência pela internet. Um dia ele mencionou casualmente que se o Miles quisesse outro deepfake do Tom Cruise, ou seja, imagens imersivas hiperreais, seria fácil de criar. Aparentemente, um enorme conjunto de dados não havia sido estabelecido e mapeado para o seu rosto, mas estava ficando mais inteligente e realista a cada dia. E se o Miles quisesse brincar, o Chris poderia simplesmente enviar-lhe um clipe e ele poderia transformá-lo rapidamente. E o Miles aceitou. Ele fez um vídeo de selfie de 15 segundos no seu quintal e mandou uma mensagem para o Chris. 2 dias depois, o Miles tinha um vídeo da estrela de cinema mais famosa do mundo atuando em seu quintal. Parecia insanamente real. Tão hiperreal que o seu cérebro até deu uma coisa assim que ele falou, gente, que impressionante. Ele sabia que era ele falando no vídeo, mas cognitivamente a psique dele não conseguia aceitar aquilo. Foi extremamente profundo. Embora ele não pudesse entender o que estava assistindo, ele imaginou que os algoritmos podiam. Ele nunca tinha usado o TikTok antes, mas todos os jovens pareciam obcecados. Então, em 2021, ele baixou o aplicativo, criou uma conta paródica chamada Deep Tom Cruise e fez o upload do vídeo. E foi quando as coisas começaram a mudar.
Ele nunca tinha feito o número ficar tão grande em tão pouco tempo. De 0 a 4 milhões de visualizações em menos de 2 dias. Dezenas de milhares de comentários, praticamente todos convencidos que, na verdade, ele era o Tom Cruise que estava compartilhando a vida na internet. E dessa vez, as pessoas não estavam comparando o Miles ao Tom. As pessoas achavam realmente que ele era o Tom e diziam, não, é o Tom Cruise. Quando o Miles tenta fazer a imitação de alguém, ele sempre tenta destilar a essência da pessoa em 2 palavras sucintas, que ajudam a informar seus maneirismos e direcionar. Com o Tom, ele havia travado uma súplica intensa e ele pensou, bom, ninguém consegue transbordar tanta confiança dessa forma, porque era realmente uma experiência de transformação. No geral, Miles concorda que o Tom Cruise no TikTok é uma ideia absurda, porque o Tom Cruise é considerado um dos últimos ícones de Hollywood de pé. O Tom Cruise sempre foi famoso por ser verdadeiramente inacessível. E o Tom, naquele campo de golfe, projetou realmente o desejo do público. A ideia de vê-lo fazendo coisas cotidianas e normais pareceu ser uma coisa muito divertida. E ele começou a fazer uma série de vídeos com algumas regras simples, coisas normais, nada pessoal sobre ele, como a sua família ou sua polêmica religião. Ele sabia que isso não era certo e que também era uma armadilha criativa mexer com algumas dessas coisas, né? O Tom Cruise já foi casado com a Nicole Kidman e ele também pertence à igreja da Cientologia, que é muito polêmica. E, em vez disso, ele focou, cada esboço estava enraizado na alegria das experiências cotidianas. Como descobrir que alguém colocou um chiclete dentro do pirulito e outras atividades simples. No geral, hoje para o Miles, ele vê as coisas um pouco diferentes, porque foram 20 anos de comparações redutivas e bastante absurdas, porque era só isso que as pessoas viam, Tom, Tom, Tom. É difícil quando todos olham pra você e lembram de outra pessoa. Então essa virada dele se passando pelo Tom Cruise, jogando golfe, tocando violão, falando espanhol, japonês ou até mágicas, truques de mágica, era algo oposto na balança. O Tom Cruise completou 60 anos em julho desse ano e não mostra sinais de desaceleração. O Miles nunca conheceu o Tom, eles nunca se encontraram pessoalmente. E ele diz que nada o faria mais feliz do que conhecê-lo nesse ponto. A alegria criativa por trás do Deep Tom provou ser contagiosa, ressoando com a próxima geração de adolescentes que vagam pelos shoppings globais de algoritmos. Entre o TikTok, o Instagram, o personagem do Miles como Tom foi visto quase 1 bilhão de vezes. E é claro, ele disse, eu não posso levar crédito nenhum pelo sucesso esmagador de Top Gun, ou a continuação, Maverick, mas ele diz que gostaria de pensar como alguém que contribuiu favoravelmente para a consciência contemporânea e simpatia com o Tom, especialmente entre a galera antes dos 30 anos de idade. Afinal, ele conquistou uma viralidade positiva que o dinheiro não pode comprar. E é óbvio que ele nunca lucrou um centavo com nada disso, a menos, é claro, que o Tom dê a ele a aprovação oficial para usar sua imagem. Então, enquanto isso, é apenas uma paródia bem-humorada. Hoje ele reflete que isso é uma bênção criativa, ele levou muito tempo para não se sentir mais como motivo de riso, mas de rir com ele. Ele ainda é parado por estranhos na rua, pessoas que tendem a perguntar se ele é o cara do Deep Tom Cruise. E com alívio, ele finalmente pode responder e falar assim: sou eu. Eu sou Miles Fisher. Qual é o seu nome? O último papel do Miles Fisher na TV foi em 2018, no filme do canal a cabo Lifetime. E o Miles é fundador da Coffee Direct, uma empresa de torrefação e fabricação por trás das marcas globais Bixby e Chamberlain Coffee, além de rótulos brancos de centenas de mercearias e marcas de hospitais. O Miles mora em Los Angeles, onde atua como administrador do St. John's Health,
E ele é casado com a Lucy, tem 2 filhas e um labrador. Atualmente, o Miles Fisher tem 39 anos. Então, né, eu não sei aqui quem conhece o Miles Fisher, eu conheço o Miles desde 2012 e é impressionante, assim, muito impressionante. Às vezes o canal ele traz umas experiências de alguns casos que eu me deparei enquanto crescia e acabou se transformando o caso aqui, como a escritora de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. É um caso criminal desconhecidíssimo, impressionante como esse caso não é conhecido, e eu fiz aqui uma pesquisa muito grande e bem feita, se você quiser assistir depois. É um caso criminal que conta, envolve o filme. Ela ficou revoltada com esse filme, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, porque ela escreveu esse livro e a filha dela foi assassinada. Então, assim, é uma história bem forte. E aqui, é claro, a situação não é tão macabra e desastrosa, né? Aquele caso ali é muito desastroso. Quando eu conheci o Miles, eu lembro claramente. Ele não era o personagem principal, eu acho que ele era o terceiro, especificamente, na ordem de importância ali. Eu gostei muito do personagem dele, gostei dele, né, em geral. Se você gosta do personagem, você acaba gostando do ator, de um jeito ou de outro. E aí, eu era muito novo também na época, isso foi em 2012, e eu lembro que eu procurei o nome dele nos créditos e eu nunca esqueci, porque eu cheguei a ver quais filmes ele... Eu procurava, assim, alguns anos depois, se ele participava de um filme ou outro que me interessasse para assistir, mas ele nunca fez nada realmente depois, alguma coisa que... Porque você assistir um filme só por causa de uma pessoa é difícil, né? Mas eu cheguei a procurar realmente, eu nunca vi nada mais com o Miles Fisher, a não ser esse filme mesmo que eu conheci. E o interessante é que quando eu assisti o Miles, eu não lembrei dele como Tom Cruise. Mas por acaso, no meu Instagram, apareceu, isso não tem muitos meses, apareceu o Instagram dele pra mim. Veio muito aleatório, é difícil vir pra mim imagens de Instagram de ator internacional, isso nunca aconteceu mesmo. E com o Miles aconteceu, veio o Instagram dele pra mim, veio a foto dele jogando golfe. E quando eu bati os olhos na hora, eu já sabia, é o Miles Fisher, olha só. Engraçado que eu peguei, e agora mais velho, quando eu peguei eu falei, olha gente, olha como ele parece o Tom Cruise. E eu não sabia disso, que ele fazia o deepfake do Tom Cruise, nem nada. Agora, mais recentemente, que eu decidi procurar a história dele e tal, pra fazer um vídeo sobre isso, eu não tinha noção dessa carga e como isso acabou afetando a vida dele de um jeito ou de outro, mas eu acho que essa história ela se remete a um assunto muito interessante, que é o da identidade. Eu já falei algumas vezes aqui da identidade, recentemente eu abordei agora no último episódio da indústria, ali daquela questão de nudes e tal, das agências e da exploração. E muitas vezes as pessoas não têm uma noção que a identidade é um agrupamento de atributos, qualidades e valores que definem como nós vemos e talvez como pensamos que as outras pessoas nos veem. A identidade pode ser formada a partir dos rótulos que colocamos em nós mesmos, dos papéis que desempenhamos, das atividades que realizamos. Então eu posso me ver como um homem, um jovem, um estudante, um filho, um psicanalista, mas a minha identidade é formada por muito mais. Minha identidade me ajuda a me conectar com os outros. E meu senso de identidade, o meu núcleo, é o senso de quem eu sou. Nesse caso, os rótulos foram muito fortes. Rótulos de Tom Cruise. E é lógico, mas é o Tom Cruise, não é uma coisa ruim. Um ator famoso, bem visto, não é tão detestado quanto Leonardo DiCaprio, já por uma grande maioria por aí. Realmente tem esse lado. Mas uma coisa é certa, não interessa se o rótulo é de uma coisa positiva ou de uma coisa negativa. Se não for você, isso vai ferir você. Esse é o problema. Muitas vezes as pessoas são marcadas por rótulos negativos de zombaria e outras são marcadas por rótulos positivos, mas o que esses rótulos, tanto os bons e os maus, compartilham é que eles roubam a imagem da nossa identidade. Quando a pessoa ouve muito, tem um assunto aqui que de forma alguma é proibidíssimo eu comentar isso aqui na plataforma. Infelizmente seria uma oportunidade grande para comentar isso, mas eu vou tentar dar um outro exemplo. Vamos imaginar, se uma pessoa cresce, uma criança, porque eles veem um traço como esse do Tom Cruise, como aconteceu com o Miles.
E as pessoas, as outras crianças, os outros colegas, pai, a mãe, outros adultos, passam a ficar: nossa, você faz isso, você parece aquilo. Muitas vezes aquele menino, aquela menina não é aquilo. Mas por tanto ele ouvir, por tanto ele ver as pessoas perguntando, ele passa a acreditar que ele é, porque ele fala: gente, se pessoas que não se conhecem, pessoas que não se encontraram, onde quer que eu vá, as pessoas perguntam isso, é porque elas estão vendo alguma coisa em mim que eu não vi até agora. Então, o que elas estão perguntando ou o que elas estão afirmando é verdade. E é assim que se nasce identidade, baseada em rótulos que foram colocadas de forma gradativa por outras pessoas. Afirmações constantes que moldaram a identidade como um todo. Então, por isso é muito importante ter cuidado com os rótulos que você coloca, se você tem filhos, ou então em outros conhecidos. Ai, todo mundo diz isso do fulano. Não seja mais um na multidão, porque se alguma coisa acontecer em relação a esses rótulos, por causa desses rótulos, você também vai ter sangue nas mãos. Se todo mundo fala, então seja a diferença, não fala, não aponta para Beltrano, não seja mais um que vai afirmar aquilo que ele não é. Ah, mas é parecido. Ah, mas realmente aparenta, mas as aparências enganam. E pessoas parecidas não são. Existem diferenças e existem coisas que é difícil demais para uma pessoa que não entende do conhecimento humano, às vezes da psicologia, da questão da transformação e do quanto as pessoas às vezes estão carregando um fardo que não pertence a elas e que elas não têm culpa. O Miles não tem culpa por ter traços semelhantes ao do Tom Cruise. Eles têm um cabelo realmente muito parecido. Mas a diferença aqui é o quanto as pessoas contribuem com os rótulos. A sociedade fala muito de rótulos hoje em dia, a mídia então, mas são os primeiros a colocar rótulos nas pessoas. A gente está numa divisão muito grande. As pessoas nas manchetes, nas matérias, não são chamadas pelo nome, são chamadas por rótulos. Por rótulos. Isso é muito prejudicial. Porque perder a sua identidade pode ser um longo processo, durante um período de meses ou anos. Mas também pode acontecer repentinamente após um grande evento ou um trauma da vida. A perda da identidade pode seguir-se de todo tipo de mudança. Mudanças no local de trabalho, perda de emprego, profissão, perda de um papel que antes definia aquele indivíduo como ser pai, como ser filho, como ser cônjuge. E isso deixa uma lacuna, um abismo, um espaço vazio. E, no geral, essa perda de identidade contribui, e muito, com ansiedade, baixa autoestima, depressão, perda de autoconfiança, ansiedade social, isolamento, solidão crônica, todas os quais ameaçam a capacidade das pessoas de se conectar umas com as outras. Quando perdemos nossa identidade, é provável que busquemos nosso senso de valor próprio nos outros. De repente, torna-se muito mais importante como os outros nos veem, pois nosso senso de valor e autoestima, nossos sentimentos de confiança dependem dos fatores externos, como nossa aparência física, sucesso, status, dinheiro e até mesmo a fama. Então, onde você termina quando os seus rótulos começam? Eu não sei o que você se vê quando se olha no espelho, e talvez você carregue um fardo que não gostaria. Pode ser um fardo positivo ou um fardo negativo. E eu acredito que os fardos negativos são piores, logicamente, muito piores do que os positivos. Porque quando é um fardo positivo, o mais importante é ter uma mudança de atitude, como o Miles fez. Mas o negativo, às vezes, é um traço complicado, às vezes é uma doença, às vezes é um problema, e simplesmente não é uma boa vontade, uma decisão, um curso que vai mudar aquilo. Mas independente dos fatos, o que muitas pessoas precisam mesmo é se encarar para se encontrar e ver o que não está certo, o que está e o que pode ser feito do lado de fora e também
do lado de dentro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, espero que você tenha gostado. O objetivo, eu tenho já plano de trazer outras biografias mais extensivas aqui, conforme alguns casos forem me interessando. Mas se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece em qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo. Também esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, e quando tudo está acontecendo, ele começa a desconfiar que um serial killer escondido em sua própria casa. Esse livro é fantástico, escrito em formato roteiro, você não vai conseguir parar de ler até chegar no mais recente capítulo. É isso aí, minha gente. Se você quiser, o livro vai autografado, você ganha um pôster exclusivo, marcadores e muita coisa legal. Você pode me seguir lá pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, também um grupo de bastidores, tem muita coisa legal que é enviada por lá, novidades, é muita coisa que chega lá primeiro do que aqui, viu? E eu também tenho um canal de cortes, Gustavo Negreiros Cortes. Você vai encontrar muitas análises, aliás, todas as análises dos casos daqui são recortadas e são enviadas por lá, então você pode conferir mais de 100 análises se você quiser, análises muito específicas. Às vezes tem casos que trazem um assunto que muitas vezes eu tenho oportunidade única de tratar daquele tema ali naquele vídeo, então você encontra por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Vect Prometo é um medicamento que em overdose seria muito semelhante a um afogamento ou a uma asfixia lenta. A musculatura do corpo desliga, mas a pessoa de dentro permanece intacta, impossibilitada de se mexer ou gritar, mas não de sentir dor. Você não tem ideia do que esse enfermeiro é capaz. E no dia 27, turno da madrugada será reavaliado na próxima minissérie do 24 Horas da Mira, o enfermeiro da noite.